Iremos falar agora de um tema que ele é muito delicado, é um tema que está sempre constante na mídia, que é sobre o tráfico dos animais silvestres. Todo animal tem funções ecológicas a cumprir em seu ecossistema. A retirada constante de animais de uma mesma espécie pode levar às extinções locais ou totais, além, gente, de afetar outras espécies com que ela se relaciona, seja por predar ou ser predador, também por disseminar sementes, polinizar, entre outras. É uma prática criminosa que prejudica a biodiversidade e facilita a disseminação de doenças. O tráfico dos animais ela é a terceira maior atividade ilícita do mundo. Ela só perde para o tráfico de drogas e também para a venda de armas. 38 milhões de animais só no Brasil eles são retirados por ano. E também aparecem plataformas online que elas fazem o quê? Elas facilitam a negociação e venda. E esse comércio, ele é um dos mais lucrativos do mundo. É um comércio legal e ele é o mais lucrativo do mundo. As pessoas falam por que não legalizar a criação desses animais. Aí a gente vem. Sobre a criação legalizada de animais silvestres, ela pode esbarrar no embate ético, se é correto ou não você privar um animal da liberdade, ou vai da consciência e percepção de cada um. Então, assim, muitos gostariam de ter um papagaio dentro de casa, uma arara, um macaco, mas aí, gente, é correto privar esses animais, já que eles são silvestres, já que eles são da natureza? Então, a gente tem que ter essa percepção, né, esse entendimento. E aí, quando ocasionam esse tráfico dos animais, percebemos que muitos deles, eles morrem logo após a retirada do seu habitat natural, por estresse, pela forma que esses animais são capturados. E aí, os valores de cada espécie, ela vai variar, quanto mais raro for esse animal. E aí, lá no mercado, ele vai estar o quê? Com valores altíssimos. A questão maior em relação ao tráfico, além de você pensar que é justo prender um animal, privar esse animal de sua liberdade, retirar o animal de ser livre, retirar da floresta, o que você estaria fazendo? É você estar roubando do coletivo. Porque quando o animal ele está na floresta, ele é patrimônio de uma nação, pois ele está compondo a biodiversidade que é fundamental para todos nós. E quando você ou alguém pega um animal do mato, ele estava fazendo o quê? Roubando do coletivo. Então, esses animais, eles são do nosso patrimônio. Então, a gente tem que tomar o quê? Aquele cuidado para que outros não façam isso, porque está roubando o nosso patrimônio. E aqui, nesse slide, a gente tem o maior número de animais que são traficados, que é o número de aves. No caso, são os papagaios, trinca-ferros, araras, entre outros. Porque as aves são as mais traficadas? Devido ao seu canto, devido à sua penagem. Então, isso atrai muito os colecionadores. Então, eles sempre querem ter essas espécies, principalmente quanto mais rara, porque para eles é o quê? É um grande troféu. Em segundo lugar, vem os répteis, como a tartaruga, jabuti, iguana, serpente, entre outros, né? Principalmente, tipo, no caso, são as serpentes, porque são aqueles animais mais exóticos, que dá aquela atração. Então, as pessoas tendem a capturar também os répteis, e também para utilizar, né, a sua pele, para fazer bolsas, para fazer outras coisas. E com 1% são os mamíferos. Nós vamos ter macacos, que é o principais, você vai encontrar bastante esses animais
assim, em vários locais você vai encontrar, porque até, tipo assim, eles até um pouco são mais, digamos, mais fáceis de serem capturados em relação a uma onça, a um outro animal. E também por ser menores, né? Então até o manejo, tipo, o cuidado para estar com eles é mais fácil. Os animais, quando eles são capturados, né, após essas capturas, eles são submetidos a várias práticas agressivas durante o transporte para centros consumidores. Esses animais, eles são sedados para eles não ficarem fazendo zoada, ou eles são machucados para ficarem quietinhos, para dizer que esses animais eles são mansos. Eu vi casos de um macaco que a pessoa pegou ele pelo rabo, girou, ele ficou zonzo, e aí foi mostrando o quê? Que ele era um animal dócil, mas ele não é. Uma outra situação foi uma ave que furou o olho dele e ele estava quietinho. E aí, como ele estava sentindo muita dor, ele não ia fazer muito movimento. Então diziam que esse animal, ele é o quê? Ele é manso. Então, deve-se ocorrer ações mais severas, né, para evitar esse tráfico de animais. Porque a gente, como vocês vão ver, que quando se tira um animal desse da natureza, você está ocasionando o quê? O desequilíbrio, porque cada um tem uma função naquela região, naquele local. E aí quando você tira esse animal de lá, vamos ter o quê? O desequilíbrio. E aqui, gente, vocês vão ver algumas imagens, como é realizado as práticas de tráfico desses animais, como esses animais são transportados. Aqui o papagaio, ele está sedado, estão colocando ele num tubo de PVC, onde ele não vai ter muito espaço para estar se movimentando. Então é no plástico, né, nesse tubo, e leva esses animais. As cacatuas, elas são colocadas em garrafas PETs, então o animal viaja por várias horas nessa garrafa, então o animal chega muito estressado, cansado, porque ele não pode se movimentar. E no caso dos répteis, eles são colocados em plásticos, né? Passam plástico ao redor deles, passam fita para esses animais não se movimentarem. Vocês vão ver aqui as cobras, né, serpentes, em meias de nylon, porque ela não tem aonde, né, elas vão se mexer, mas não tem aonde conseguir fugir. E também o que acontece? Eles colocam muitos animais em pequenos espaços. Olha aqui nessa figura. Então esses animais ficam o quê? Estressados, porque aqui, ó, eles estão num espaço pequeno, já é incômodo, já foi estressante ser capturado. Então ele fica o quê? Mais estressado ainda. Aqui, ó, diversas aves, né? Uma espécie de ave, um papagaio aqui, uma espécie de papagaio, dentro de uma caixa. Então tudo aqui amontoado. Então vocês estão vendo como que esses animais estão. Aqui, ó, vários animais, vários canários da terra colocados em garrafas. Olha como eles são transportados. Além do que é ruim, capturar esses animais, são a forma como que eles são transportados, como é que eles são colocados. A pessoa não tem um pingo de consciência do que ele está fazendo. Ele não tem um cuidado, ele só quer saber de lucrar. Só que aí ele acaba matando, né? Então, ó, muitos animais que são retirados da natureza, ou então vão para o transporte, não chegam vivos. Às vezes, digamos, de 100 animais, 1 ou 2 sobrevivem, os demais não. Então, olha o quanto que a gente perdeu devido que a esse não cuidado realizado no transporte. Aqui. Vários periquitinhos numa gaiola imprensada. Esses animais estão estressados. A gente sabe, né, que cada animal tem o seu limite de espaço, né, na natureza. Tanto como a gente trabalha com gado, né, com cavalo, com porco, a gente obedece o respeito àquele espaço dele. E aqui não, infelizmente eles só querem saber do quanto mais eles conseguirem, melhor. Aqui, né, vocês estão vendo esse macaquinho, foi retirado da mãe, com certeza a mãe foi morta,
né? E aí colocam um bichinho de pelúcia, um pano representando a mãe dele. Mas vocês sabem que esse animal aqui, para chegar à vida adulta, vai ser muito difícil. Ele talvez até nem chegue à vida adulta. Olha outras formas que eles fazem um tráfico também de animais. Colocam as serpentes em latinhas de batata, né? Então o animal está ali preso em espaço pequeno. Peixes, no caso aqui, isso aqui é sobre o tráfico de peixes betas. A pessoa foi pega com essa roupa aqui. As aranhas são colocadas, até aranha, gente, inseto também é levado. E então eles levam todo tipo de nossas espécies. Então tudo isso, até inseto. Inseto é uma coisa, não, é nosso, pertencente ao Brasil. Então ele é o quê? É um tráfico também, só que ele pertence a nós. Então ele está roubando da gente. O Brasil como alvo do tráfico. Em razão da nossa imensa biodiversidade, o Brasil, gente, ele é um dos principais alvos do tráfico de animais. O tráfico de animais, ele contribui bastante para o desequilíbrio ecológico, havendo uma mudança drástica na cadeia alimentar, além de reduzir de forma considerável a biodiversidade de um determinado ambiente. Mas o que é pior, muitos animais, como eu falei, eles não sobrevivem durante o transporte e outros não se adaptam à prisão que o homem lhe impõe, né? Às vezes, né, causando a morte da maioria desses animais. Então, quando você vai ver um animal, as pessoas que não é domesticado, que não é do que é para ser, a pessoa fala, ele já está acostumado comigo. Não é, ele não está manso, ele não foi domesticado. Na verdade, ele se adaptou àquela situação. E você vai ver que, às vezes, dependendo da espécie, ele já deixa esse animal bem alimentado para justamente esse animal não atacar ele. Então, o que acontece? Esse animal, ele não se domesticou. Ele apenas se adaptou àquela situação que ele está passando. E aqui a gente tem, ó, nessa imagem, sobre o tráfico. Um animal está ali na natureza, aí vem uma pessoa, ela pega, esse animal captura, ela vende, e aqui, aquela região que aquele animal estava, ela vai o que? Também morrendo. Porque, como eu falei, cada animal tem uma função ecológica. Digamos que esse animal ele é responsável pela aquela floresta. Então, sem a presença dele, ocorre o quê? Ela morre. Vamos ter o quê? Não vamos ter mais florestas. Então, tudo isso leva à extinção. Além dos animais e um ambiente que eles vivem. Aqui é uma lista de algumas espécies de animais, né, mais traficados e animais que algumas aqui, como o caso da arara azul, está correndo risco de extinção. Então a gente vai ter a arara azul. Esse animal, gente, uma curiosidade, ela é muito, vamos botar assim, ela não é que ela seja um animal manso, mas ela é muito, ela gosta de se mostrar para os outros. Então, quando tem uma pessoa vai chegando, elas vão para perto dessas pessoas. Então elas gostam de se mostrar, né? E aí acaba o quê? Sendo um alvo muito fácil de ser traficada. Aí nós vamos ter arara azul de Lear. Essa arara azul foi essa que apareceu no Globo Repórter, sexta-feira passada. Arara vermelha, papagaio da cara roxa, jaguatirica, mico-leão dourado, tucano, cascavel e jiboia, a cobra coral verdadeira. Como falei, algumas pessoas gostam de ter essas serpentes em casa, né? Porque é um animal exótico, por causa disso. Então, são os animais muito, digamos assim, são muito visíveis, são animais muito visíveis para serem roubadas, serem traficadas. E aqui a gente vai ter tipo de tráfico de animais. Vamos ter para colecionadores particulares.
no caso de animais raros. Então, esses colecionadores, eles pagam muito caro por aquele animal. Então, digamos que aquela arara azul tem o valor de 100 mil, eles dão 100 mil. Para fins científicos, também conhecido como a biopirataria, a gente pode ver que você vai ver assim em filmes ou em em programas, animais que não são daquela região, não são daquele local lá, que é justamente para quê? Para biopirataria, né? Então eles tiram. Uma vez eu vi uma mulher levando, foi naquele programa Aeroportos, a mulher estava levando diversos anfíbios aqui para um outro país. Só que o que ela estava fazendo? Biopirataria. Então ela foi presa, ela pagou multas altíssimas, por causa que ela estava levando animais que é do Brasil para um outro país para estudo. Se ela queria estudar, ela estudava aqui. Para venda em pet shop, onde estabelecimentos comerciais estimulam a compra e venda ilegal de animais silvestres. Ocorre muito isso, de eles terem esses animais e estão vendendo como pet. Só que o que acontece? Está estimulando essa venda, porque existe locais idôneos que tem sim o registro tudinho, que aquele animal nasceu naquele local, naquele criatório, aí sim. Só que esses animais, eles têm um chip, eles são todos registrados. Aí ocorre essa venda. E também nós vamos ter para a produção de subprodutos, que os animais eles são utilizados na fabricação de adornos e artesanatos, sendo que as penas, couro, pele e presas são comercializadas de forma ilegal. Então a gente vai ver, né, as pessoas caçando, principalmente tipo lá os elefantes, que é para tirar o chifre dele, né, que é a defesa dele. Para quê? Para se mostrar o couro, né, para fazer tapetes, para fazer bolsos, para fazer sapatos, entre outros. Então aqui, ó, são animais que foram pegos, né, aqui para demonstrar como tapete, né, ter lá expor na sala. Outros, no caso, foi para o consumo, mas aí aqui, se vocês estão vendo, são mais animais. Ele matou mais animais. Aqui, vamos lá, dizer que é aqui para colecionadores, né? Ó, mesmas espécies. E aqui a gente tem para pet, né? Essa cobrinha, aquela cobrinha famosa que apareceu na televisão, né? Ela foi pega para ser criada como pet, porém o dano que ela causou foi muito grande, né? Ainda bem que conseguiram capturar e estão lá cuidando dela. Só que é um animal muito perigoso. Me perguntaram se não tinha como levar ela de volta para o local de origem dela. Aí eu disse, primeiro a gente tem que conhecer da onde que ela veio, qual era a região que ela se encontrava, que ela foi tirada. E outra, esse animal, ele não tem mais como voltar para a natureza, porque ela já está acostumada a ser alimentada. E mesmo que ela tenha esse instinto dela, mas ela não vai mais conseguir caçar, porque ela se acostumou a ser alimentada, ela não estava mais fazendo esforço. Então, assim, por isso que, dependendo do tipo de espécie, se ela passar muito tempo na mão do humano, ela não consegue voltar para a natureza. Então, aí é aquela coisa, vai ficar lá no ela tá lá no Butantã pro resto da vida dela, até o dia que ela morrer. E aí também vai ter espécies que realmente não tem depois condições de ser voltada, e como eu falei, essa aqui não sabe de onde que ela foi tirada. Então, se eu levar ela, vamos supor que ela é da África, mas qual é a região da África? Qual foi o país da África? Não é em qualquer local, porque aí, como ela tem um veneno muito forte, se ela volta a aprender a fazer a captura, ela pode atacar pessoas. E aí? Olha o grande perigo que esse animal está ocasionando naquele ambiente. Vendas online, gente. As pessoas pensam que isso não ocorre, mas ocorre. A prática ilegal, ela atende a uma série de interesses, né, como falei, para colecionadores particulares, venda de animais como pet, entre outros.
E o que mais a gente nos preocupa, gente, é a facilidade que os traficantes encontram na internet. Você pode colocar lá o animal que você quer, que você vai achar. Então, assim, essa prática, ela é muito comum. Por isso, quando vocês vão querer criar um animal assim exótico, um animal silvestre, que sejam de locais, como eu falei, locais idôneos, locais com tudo regularizado, né? Para que não ocorra isso. Olha aqui, ó. Olha quantos filhotinhos, ainda muitos não estão nem com as peninhas. Vocês acham que esses animais aqui vão voltar de novo para a natureza? Porque eles vão ser alimentados, vão ter praticamente todo dia contato com o humano. Só se lá na frente, né, eles começarem a fazer com que esses animais sejam adaptados a voltar para a natureza. Só que assim, quando a gente pega esses animais aqui, eles aprendem rápido a falar. E eles, quando falam, aprendem a falar, na natureza eles são presas fáceis. Então, por quê? Quando tem papagaio, ele vai fazer aquele barulho do papagaio. Só que quando ele aprende a falar, ele vai estar o quê? Chamando mais para si a atenção. Então, o correto é o quê? É evitar isso. Então, viu, né? Não compre esses animais online, só compre de locais idôneos. E o correto, gente, é denunciar, tá? E outra coisa, quando a gente compra esses animais, o que acontece? A gente traz doenças que não conhecemos. Então, por isso que o perigo muito grande de trazer animais exóticos para aquela região que não pertence. Como eu falei da cobra. Vocês viram que, por sorte daquele rapaz, tinha um veneno. Imagine se não tivesse, ele tinha morrido. Então, olha, as pessoas elas têm que ter em mente, se conscientizar que o tráfico de animais não só prejudica a biodiversidade, mas também ele abre portas para uma série de doenças. Ao comprar um animal, pessoal, silvestre ilegalmente, a pessoa, além de cometer um crime, ela ainda faz o quê? Ela facilita doença. De 60% a 70% das doenças existentes no mundo são doenças zoonóticas, tendo como animal um agente causador, como um vetor, transmissor ou reservatório. Então, a importância disso, de trazer esses animais animais que não são pertencentes à região, por causa dessas doenças, porque a gente não sabe como vai conseguir combater. E uma outra coisa, digamos, você trouxe um animal, vamos lá, uma cobra, né? Uma cobra bem venenosa. Você vai colocar ela, não quer mais, joga na natureza. O que acontece muito disso, que às vezes a pessoa não quer mais, joga o animal. E aí esse animal, ele é colocado naquela região. Então, vai acontecer o quê? Primeiro, ele não pode ter, digamos que ele não tenha predadores para ele. Então, ele vai acabar com aquelas espécies daquela região. E aí, digamos que ele tem uma outra, jogaram duas espécies iguais, ele vai cruzar. Então, esses animais vão acabar o quê? Dominando aquela região. Aí, se ele não tiver predador, ele vai acabar com aquelas demais. Se ele for mais, feroz, ele vai ficar competindo com aqueles animais daquela região. E com isso, aqueles animais pertencentes à região, eles vão embora. Então aquela região vai também ficar em extinção, porque não vai existir quem? Aqueles agentes responsáveis pelaquela área. Então, gente, é assim. É importante agir, seja denunciando quem pratica essas atividades, ou conscientizando, gente, a família, os amigos, a população como um todo, para que cada vez mais nós tenhamos pessoas responsáveis e efetivamente preocupadas com o meio ambiente. Por isso que a gente tem essa disciplina na universidade, que é para a gente conhecer um pouco sobre essas espécies, sobre o manejo e sobre aquelas espécies que a gente pode criar, né, produzir para o consumo, que a gente vai ver isso mais lá na frente.
tem um projeto que ele aumenta a pena para o tráfico de animais. Nós vamos ter o artigo 29 e o 32. No artigo 29, ele fala assim: matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente ou em desacordo com a obtida. A pena é a detenção de 6 meses a 1 ano e multa. E no artigo 32, praticar ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos. Nós vamos ter a pena de detenção, vamos ter de 3 meses a 1 ano e multa. E a pena ela é aumentada de 1/6 a 1/3 se ocorrer a morte do animal. Como combater o tráfico, gente? O tráfico, ele é complexo. O tráfico de fauna, ele é complexo e tem que ser combatido com uma série de medidas. Em resumo, realizar programas de geração e substituição da fonte de renda para combater a pobreza nas áreas de coleta e captura, porque assim, gente, o que acontece? Em determinadas regiões no Brasil ou no mundo, tem regiões muito pobres. Então, aquela pessoa que ela não tem o conhecimento, né? Ou então assim, ela tem o conhecimento, mas ela necessita de se alimentar. Então, o que ela faz? Ela vai lá, captura esse animal, aí ela vai vender para o atravessador um valor X, né? Digamos lá, ela pegou um canário da terra. Digamos que ela vendeu a R$2. Esse atravessador vai vender esse animal a quanto? A 10. Então ele já tirou o quê? R$8 de lucro. E aí, se ele vai vender para uma outra pessoa que comprou a 10, vai vender a mais ainda. Então, para que evite esse comércio desse jeito, então essas pessoas deveriam ter uma fonte de renda, né, para justamente evitar isso. Acontece muito até hoje. A legislação, ela tem que ser com uma punição mais severa. E dependendo do tipo do crime, ela tem que ser mais ainda. Então, a legislação com punição severa, tipificando o crime tráfico de fauna e diferenciando as penas para quem cria, sem autorização das penas para quem trafica, tá? Porque assim, eu vi vários locais que as pessoas tinham muitos animais. Só que ali aquele animal tá errado, tá, mas ele está sendo bem tratado. Porém, aqueles que traficam, que está tirando do ambiente, às vezes tiram filhotes, como falei lá no início, não chegam nem a ser vendido no final, durante o transporte, que eles morrem. E educação ambiental. Isso aqui é importante. Sempre, já falaram, já tiveram várias coisas. Gente, mas é aquela coisa, enquanto ocorrer, a gente tem que estar sempre o quê? Apertando a mesma tecla para evitar esse tipo de crime. Então, primeiro, a gente tem que fazer o quê? Denunciar. A gente fica com pena quando a gente vê aquele animal preso. Isso é para todo mundo. Não existe ou qualquer pessoa que vai olhar e não vai querer comprar. Só que é o que acontece. Quando a gente compra aquele animal, a gente está o quê? Favorecendo que esse mercado exista, né? Ele só existe porque há quem que compre. E muitas pessoas compram porque tem pena desses animais. Só que aí a gente está o quê? Aumentando mais ainda esse tipo de crime. Então, o correto é denunciar, né? Nós temos órgãos aqui, tem IBAMA, tem CIPA. Gente, maus tratos, qualquer que seja, cão, gato, outros animais, deve ser denunciado, porque é crime, é maus tratos. Então, vamos preservar esses animais, vamos tomar conta, vamos conscientizar famílias, amigos, todo mundo, para que esse tipo de crime acabe, porque vocês viram, são 38 milhões de animais retirados por ano no Brasil. E agora, até com essa pandemia, deu uma diminuída nas fiscalizações, infelizmente, mas ninguém deixou de parar de trabalhar. Deu uma diminuída, mas continuaram a trabalhar. Então, vamos lá.
fazer mais campanhas, né, conscientizar para que esse tráfico não continue.